Estamos no ar, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Chico? Boa noite, Boa salve, salve. noite. Djamila, boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, Chico, a todos que nos acompanham. Bem, gente, primeiro eu quero saber o que vocês estavam conversando, porque eu não estava ouvindo, estava na maior inveja. Daqui a pouquinho vocês contam. O papo tava bom aqui, tava interessante, mas é dessa rotina maluca, aula dos meninos no Zoom, esse perrengue que a gente enfrentou em 2020 inteiro, Afonso. Tá certo, Era por gente. aí. Primeiro E a gente falou também do nosso último encontro, que foi no aeroporto, da um pandemia. pouquinho antes da pandemia. Então, sem máscara, né? Encontrar sem máscara. Tem máscara pela... Gente, muito obrigado. Literalmente. Primeiro informar a todos que estão nos assistindo no Brasil, pelo mundo afora, que nós estamos aqui no Grande Hotel de Araxá, com uma equipe de 25 pessoas, totalmente dentro do protocolo de segurança da Covid, todos testados, todos preparados para imergir nessa maratona que nós inventamos de colocar um festival literário 24 horas no ar, desde quarta-feira, dia 28, até domingo, 21 horas. É um link só, entra no site fliaraxá.com.br e vocês ali assistirão essa sequência excelente de debates que nós temos feito ao redor da frase de José Saramago, que é: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Muito obrigado, agradeço também, é claro, ao patrocínio da CBMM e do Itaú, que tornaram possível a gente estar aqui realizando essa verdadeira aventura. Hoje eu propus um tema para que a Djamila e o Chico discutissem, mas no fundo é um pouquinho de tudo que a gente vive, um pouco de tudo que eles falam. O tema é cultura, crença e preconceito. Mas eu queria primeiro que vocês dessem, eu estou com muita curiosidade, gente, de saber o que vocês estão fazendo. Djamila, conta e dá uma atualizada na sua vida, na sua carreira, no que você está fazendo, o que você está escrevendo e como é que você está convivendo com essa pandemia. Bom, tem sido bem complexo, né? Tem dias bons, outros nem tão bons, mas, no geral, dando aula, né? Eu sou professora atualmente na PUC, dando aula à distância, mas estou trabalhando num livro novo também. Então, estou nesse processo de escrita. Hoje eu entreguei mais uma parte do livro, depois de meses de atraso. O meu editor é bonzinho. Mas estou trabalhando num livro novo, estou bem feliz, bem animada com esse processo de escrita e lidando com a maternidade, os dilemas da maternidade, trabalhar de casa, mas essa entrega do livro é algo que tem me ocupado meus dias de maneira que tem me deixado feliz, assim, escrever. Chico Sá, conta, já está todo dia no Zoom aí dando aula com sua filha? Boa noite de novo, Afonso, Djamila, um prazer estar conversando contigo aqui, Djamila, e com o nosso Afonso. Eu me virei em várias... Aproveitei aquela frase lá do Colhida pelo Guimarães Rosa, de que sapo não pula por boniteza, sapo pula por necessidade. Por precisão. Então, por precisão. Então, eu acabei fazendo uma coisa que eu gostei muito, que de vários, mesmo eu não tendo, assim, digamos, os recursos pedagógicos mais apurados, mas inventei de dar umas aulas sobre crônica na plataforma lá, Bora Saber, do Marcelo Rubens Paiva. Mas acabei fazendo uma viagem, acabei aproveitando para estudar muito a crônica brasileira, e tem sido delicioso. Assim, ontem eu terminei o 4º curso, vamos para o 5º. É um curso ali que eu pego da crônica Que Calor, do Machado de Assis, passo por João do Rio, Lima Barreto, Paulo Mendes Campo, até chegar nos cronistas atuais. E tem sido uma delícia essa viagem assim, com as turmas. Dei outro curso sobre literatura e futebol, um curso que começa
incrivelmente, por 2 escritores que detestavam futebol, o Graciliano Ramos e o Lima Barreto. Então, eu pego aí do Graciliano e do Lima Barreto, até também, até o Sérgio Rodrigues, até o drible do Sérgio Rodrigues. Então, me diverti com esses cursos, Afonso. Foi uma bela novidade aqui porque eu sempre conversava por aí, né? Fazia palestra, sempre um papo e por aí vai. Mas em formato de curso, oficina, essa foi minha primeira aventura, mas acho que eu vou continuar no ramo. Ah, legal, legal. Eu tô doido para me inscrever nesse seu curso, você vai ver. Uma hora eu apareço bom que você vai me ajudar. Djamila, ajuda a gente a construir uma história sobre o que está acontecendo hoje, Djamila. Diz para a gente como é que você está vendo esse momento de pandemia do ponto de vista político. Eu tenho aquela opinião que tem muita coisa que estava no subterrâneo, que está emergindo, como diz o Sapo do Guimarães Rosa, por precisão, não é? Nesse momento difícil. Como é que você está dá uma interpretada para a gente, Djamila? Olha, é difícil, né? O Brasil, ultimamente, tem acontecido tantos absurdos, né? Fica cada vez mais difícil. Mas, de fato, a gente está vivendo um momento de muito retrocesso no país. A gente está num momento com um chefe do executivo, né, cujo projeto político é um projeto político de desmonte de políticas públicas, um projeto político de avanço de uma lógica neoliberal. De fato, é um momento muito difícil que o Brasil atravessa hoje, e, sobretudo, para aqueles grupos que já eram, né, que na verdade já são, né, historicamente discriminados, fica cada vez mais difícil. Então, nesse momento de pandemia, aumenta o número de violência contra a mulher. Nesse momento de pandemia, populações negras e pobres que mais dependem do SUS são as que mais estão morrendo. Então, e a gente fica aí à mercê, né, infelizmente, de um governo não compromissado com essas questões. Do ponto de vista político, agora a gente está em eleições municipais, né? Eu espero que as pessoas tenham acordado um pouquinho, para que a gente consiga, de repente, mudar um pouco esse cenário, pelo menos no âmbito municipal, e que a gente, de fato, entenda, né, essa ligação entre o que a gente está vivendo hoje com os projetos políticos que a gente apoia. E muitas vezes fica uma discussão tão descolada das pessoas, né? Então, a gente está discutindo muito agora a questão dos movimentos negros, antirracistas, sobretudo depois de junho. E, às vezes, as pessoas acham que isso é uma moda, quando, na verdade, isso é um movimento muito antigo, e não entende que, por exemplo, defender o SUS é uma política antirracista, né? Porque é a população que mais depende, defender a educação, a ampliação, a democratização da educação. Essas coisas não estão descoladas uma da outra. Então, espero que as pessoas comecem a acordar para isso, né? Mas, de fato, politicamente falando, o Brasil atravessa aí um momento muito difícil na sua história, sobretudo no que diz respeito à precarização da vida das pessoas, né? E, com isso, momentos de ataque à ciência, diante de um anti-intelectualismo, de um elogio à ignorância, extremamente absurdo. Então, até quero te parabenizar mais uma vez, porque você é um defensor incansável da cultura, num momento que a cultura está sob ataque nesse país, né, enquanto projeto. Então, de fato, é um momento difícil, porém tem as existências sempre, né, onde é poder a resistência. É isso que nos faz continuar seguindo e nos faz não perder a esperança, né? Chico Sá, e Vossa Excelência, o que acham? Afonso, o cenário é desanimador, não é? É um cenário de destruição para qualquer... Se for escolher qualquer assunto no Brasil, de ecologia, a segurança alimentar, você vai se deparar com um atraso tremendo. Mas eu tenho, acho que por obrigação, tenho uma certa esperança, acho que eu tenho exemplos e mais exemplos de resistência assim, em toda a minha trajetória.
E faço questão de estar nessa teimosia, não deixar a desesperança tomar conta, né, do ambiente, que é muito fácil, é um momento muito, né, Djamila, que você acorda, se você titubeia num segundo assim na sua plataforma de existência, de luta, no que te dá rumo assim na vida, para cair para perder a sanidade ou deprimir, ou perder o rumo do teu discurso, na tua pegada, assim, das tuas respostas diante da vida, é um segundo, assim, é muito fácil. Afonso, tem visto amigos assim desolados diante desse cenário meio de terra arrasada que a gente vive. Mas eu acho que o exercício é de esperança, luta, resistência, né? Não deixar a bola cair de forma alguma. Mantenho minhas esperanças na eleição, para falar um pouco também da eleição municipal. Tomara que as conexões mentais sejam feitas, que haja uma leitura, e eu sempre confio que essas conexões mentais elas podem ser feitas, estão na boca da eleição, mas acredito muito que o povo começa a fazer ligações, comparações com outros cenários recentes que já vivemos, e espero que a gente saia mais esperançoso aí depois do dia 15, do final do mês, em novembro. E a gente se anima, né? Vê uma pesquisa, você fica ali, sonha com... Não que uma eleição não vai resolver o problema do povo brasileiro, a eleição não vai mudar, não vai revolucionar. Mas, diante do que a gente vive, eu acho que é um naco ali de esperança interessante, pelo menos para a gente tocar, para a gente seguir, dar sequência aí à vida. Maravilha. Djamila, queria puxar um pouquinho agora pela questão da própria língua como fator de dominação, né? Em todos os países que se fala a língua portuguesa, há, é claro, uma força do colonizador a respeito. Por exemplo, na África, eu parei de usar o termo lusofonia quando comecei a receber algumas advertências do próprio pessoal da África, dizendo que lusofonia diz respeito à colonização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a relação da língua e do poder, principalmente quando aqui no Brasil nós temos como diz o Tom Farias na live anterior, aqui é a segunda África, né? Um ótimo ponto, né, para a gente conversar, né, porque quem coloniza impõe, né, a sua cultura, e a língua é uma dessas imposições. Muitas autoras, né, feministas negras, mas sobretudo Lélia Gonzalez, era uma autora que discutia essa questão da língua, e justamente por isso ela escrevia também de um modo que desobedecia às regras de uma gramática normativa, né, deliberadamente, porque ela também trazia os elementos, né, que ela dizia da valorização da língua dos povos africanos, dessa língua do dia a dia coloquial, né? Então, que ela denominou de pretuguês, né? Então, ela até brincava. Então, eles riem da gente quando a gente fala Flamengo, mas eles não entendem que esse R no lugar do L vem de um idioma africano onde o L inexiste, né? Quem é o ignorante agora? Afinal, quem é o ignorante? Porque essa língua é viva, né? Assim como Glória Zandua, em Como Dominar uma Língua Selvagem, ela vai valorizar o que ela chama do espanhol chicano como uma língua viva, da língua falada. E a gente tem aí, né, eu considero Carolina Maria de Jesus como um grande expoente aí desse português, né, e nem por isso a obra dela deixou de ser importantíssima, mas como muitas vezes foi desconsiderada, né, por não escrever corretamente, né, e quanto que muitas vezes a gente deixa de fora, e aí uma série de produções, ou não entende também a própria modo de falar, né, e a gente coloca como errado. E no Brasil a gente tem vários, né, tem até linguistas que defendem que nós falamos brasileiro, né, que nós não falamos português,
Mas o Brasil é tão grande, né? Se a gente vai para o norte do Brasil, a gente tem outras variações da língua. Se a gente vai para o nordeste, se a gente vai para o sul do país, são tantas variações da língua e como muitas vezes a gente acaba não refletindo criticamente sobre isso. A gente não entende que a língua também é uma forma de manutenção de poder, né? E o quanto que uma gramática, né, colocada normativa num país como o nosso, que tem um sistema educacional injusto, quanto ele aparta uma série de pessoas disso e a gente acaba penalizando duas vezes aquelas pessoas, né? Primeiro, porque elas não tiveram as mesmas oportunidades, depois, se elas não falam da maneira correta, mais uma vez elas são alvo, né, de desestimação e de chacota. Então, a língua é importantíssima. Muitas autoras decoloniais, feministas negras vão debater isso, o quanto que é importante a gente entender a imposição dessa língua como uma forma também de imposição do poder colonial, né, e o quanto que, com isso, a gente apaga uma série de outras línguas. Quantas línguas indígenas, né, que nós não conhecemos, que nós não falamos, que foram apagadas. Por isso que eu acho interessante na África do Sul o fato de ter 11 idiomas oficiais, né, valorizando o Xhosa, valorizando uma série, o Zulu, uma série de línguas, para não impor uma língua como a única língua possível, né, porque a imposição ela é violência, ela é dominadora, ela vem com um objetivo de dominar. Né? Então, acho que é uma discussão muito importante que no Brasil, infelizmente, se perde. Né? Eu gostaria de falar tupi, né? Eu gostaria de falar outros idiomas e o quanto que isso foi perdido por conta dessa lógica da imposição, né? Eu imponho para dominar, então você é inferior, vem dessa lógica dessa inferiorização que esses povos são colocados, mas mesmo assim a gente tem uma influência muito grande dessas línguas no nosso português brasileiro, que a gente desconhece, inclusive, e a gente, como diz a Lélia Gonzalez, não saca que está falando português, né? E está dando risada sem sacar que está falando também a partir da influência dessas línguas, por mais que tenha existido, né, esse processo de dominação, essa imposição de uma língua como a língua única, né, a língua do colonizador. Chico, perguntinha maldosa. Você já sofreu preconceito pelo jeito de falar, não já? Tem sempre uma certa, no mínimo uma certa chacota, assim, mas eu te juro que minha família, ao migrar para São Paulo, os primeiros tios que vieram para a construção civil, que vieram para a Barra mais pesada, eu cheguei numa condição privilegiada, eu já tinha saído do Ceará, tinha passado no Recife, já cheguei como jornalista em São Paulo. Então, outra, digamos, outra categoria de preconceito. A barra mais pesada foi, sei lá, o meu tio Alberto, que chegou no Parque São Rafael, ali nos anos 60, aí teve para a dureza de construção civil, para trabalho de operário, depois para a indústria automobilística. Então, essa primeira leva que chega, tem alguns tios que tiram até uma certa onda, com toda a razão, de mim. Você chegou aqui para luxar, como eles dizem. Você chegou para luxar. Assim é fácil, quero ver como eu cheguei. Então, no nível, no patamar diferente, mas tem esse olhar do preconceito, parece que ele teima em não acabar. E olha que eu estou falando, esse preconceito regional, ele é nada diante do racismo, sabe? Ele é até porque você tem dentro do próprio Nordeste, você tem preconceitos internos da capital com o interior, você tem até há pouco tempo você tinha no Recife um hotel chamado Casa Grande, um hotel chamado Casa Grande que reproduzia que as garçonetes se vestiam de mucamba. A Djamila deve saber dessa história lá do Hotel Casa Grande. Então, os preconceitos eles se multiplicam e eles estão dentro, inclusive, da própria região. Então, esse do regional, do Sudeste, da forma que o Sudeste olha para o nordestino, ele tem uma versão mais cruel do próprio nordestino
branco contra o nordestino preto. Então, são camadas e camadas, por isso que é uma luta sem fim e diária, Afonso. Mas esse olhar, inacreditavelmente, se mantém, né? Um certo olhar de preconceito regional, mas eu acredito, assim, ele é incomparável com questões infinitamente maiores, assim, ao infinito. Ô Chico, você já questão do racismo. Já abordou no seu curso essa trajetória do preconceito na literatura, né? Afinal de contas, a questão do Monteiro Lobato é super discutida já hoje. Nessa história, você já colocou isso? Sim, tem um fato assim, que me surpreendeu ao estudar a crônica brasileira. Fui pegar as principais antologias. Você pega as antologias, tem ali, sei lá, de 80 autores, primeiro tem 8 mulheres, entre 80. Segundo, você vai ver, tem uma autora negra, sabe? Então, um encadeamento de preconceitos. Mas esse dado do que é publicado, do que se publica da crônica brasileira em antologias, isso me chamou muita atenção agora. E aí você pode até dizer, não, quem organiza a antologia, ele baseou na produção dos jornais em quem tinha visibilidade nos jornais, quem era editado na época em jornal. Mas, independentemente de quem é a culpa nessa cadeia de coisas assim, é impressionante. Impressionante como você tem a relação entre homens e mulheres, entre a ausência de mulheres negras nas antologias, assim, quando você poderia, por que não? A Carolina de Jesus poderia ter um texto diário também, a crônica, então poderia ter havido um esforço maior e colocado um trecho dos diários dela como crônica. Então, eu acho que é uma certa falta esse olhar, e no curso eu me preocupei, isso tem sido uma preocupação muito minha, já falhei muito em relação a isso, e isso é cada vez mais assim eu me exijo manter esse plantão e ter esse tipo de questionamento permanente, sabe? Legal isso. Mas o curso foi um exemplo prático assim dessa grande diferença de tratamento nas edições, no nosso mercado editorial. Djamila, isso é um bom assunto, né, Djamila? Você deve ter estudado isso, afinal de contas, é importante dizer também que na literatura o racismo também é estrutural, né? Exatamente. Justamente por ser estrutural, estrutura todas as relações, né, sociais. Isso que o Chico trouxe é muito importante, né, porque fica muito naturalizado, né, um lugar de, mas não tem, mas não tinha, então, aí fica o que a gente chama na filosofia de uma tautologia, né, fica um impasse. A gente não colocou porque a gente não achou, porque não estava no jornal, e é importante mesmo, é um processo de incômodo mesmo, né, que precisa existir em relação a isso, né. Eu estudei filosofia, que significou estudar o pensamento de homens brancos europeus. 4 anos e meio de graduação, 2 anos e meio de mestrado, eu tinha que cumprir as disciplinas fixas do mestrado, nunca tinha uma disciplina que dialogava com a minha pesquisa. E mesmo na graduação, quando eu demonstrei interesse em estudar o pensamento de Simone de Beauvoir, que eu estudo já há mais de 10 anos, eu lembro que um professor falou, quem que é Beauvoir? Beauvoir, a mulher do Sartre? Né? Ela foi colocada como a mulher do Sartre, a gente estava estudando os existencialistas, na minha cabeça fazia sentido que a gente fosse estudar Simone de Beauvoir, além do Sartre e do Camus. Então, elas totalmente apagadas, né? E eu estou falando de uma mulher branca francesa, quanto mais falando de filósofas africanas, a própria Angela Davis, que é doutora em filosofia, e não estudei na graduação, assim como não estudei uma série de autores negros e negras. E quando eu questionava isso, muitos professores se incomodavam, mas a gente está estudando filosofia pura. E eu ficava, mas o que é filosofia pura? Quem que denominou assim? Quem definiu dessa maneira?
Então, muitas pessoas ficam no incômodo também, às vezes levam para um lugar a discussão muito enviesado, né? Porque quando a gente questionava o fato de não ter, muitos professores vinham para a inversão, né? Mas então vocês estão dizendo que não é para estudar Aristóteles? Não, ninguém está falando que não é para estudar Aristóteles. A gente está falando que a gente também quer estudar a Beauvoir. A gente está dizendo que a gente também quer estudar Frantz Fanon. A gente também quer estudar Miss Césaire. É isso que a gente está falando, né? Porque fica numa defensiva e também não entende que se somos plurais, se há uma pluralidade de pessoas na sociedade, por que isso não está refletido dentro dos espaços acadêmicos, não está refletido na literatura? Se pergunta, é realístico, né, que somente um grupo social domine a produção de saber? Então, isso exige uma investigação muito profunda, né, sobre as nossas raízes coloniais, sobre o racismo estrutural e como a gente acaba naturalizando a ausência de outros grupos. E aí a gente quer colocar só nas caixinhas. Então, vai uma antologia de escritores brasileiros, aí quase não tem mulheres ou pessoas negras. E aí há uma antologia de literatura feminina, aí coloca as mulheres. Né? A literatura negra, aí coloca as pessoas negras, mas essas pessoas fazem parte da literatura brasileira. Né? Então, é importante também trazer isso para uma visibilidade maior e não ficar excluindo, porque ninguém fala literatura masculina ou literatura branca. Né? Mas aí a gente quer colocar essas pessoas nas caixinhas e hierarquizando, como se existisse a grande literatura e existisse a literatura feminina e fica continuando criando essas hierarquias, né? E o quanto que é importante trazer esse incômodo para ir além, né? Porque se não for além, vão ser sempre os mesmos, até por conta que é uma estrutura que não permitiu oportunidades iguais de acesso, mas isso não quer dizer que não tenha, né? Maria Firmina dos Reis, que não tem a Carolina de Jesus, que não tem uma série, né, de poetas, o próprio Lima Barreto, né, que foi tão invisibilizado, né, e tantos outros, né, o quanto que é importante se incomodar, né, isso que o Chico falou, achei muito interessante, né, de ir além, né, senão serão sempre os mesmos, né. Sim, repete. Chico, você eu acho legal você dar um depoimento sobre a sua formação no Cariri. Conta um pouco para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo, para a Djamila, como é que foi sua proximidade nesse período e do interesse pelas letras. Eu gosto dessas histórias que você conta. Afonso, eu vivia naquela casa típica da roça do interior do Nordeste, onde a ideia do livro era o livro, aquele livro didático que se ganhava na escola e nada mais. Assim, não tenho na minha família, eu não tenho uma história de leitores. Não, minha mãe e meu pai fizeram terceiro, quarto ano primário, no máximo. E não tem zero, não dá nem para falar da ideia de tradição de leitura, nem de nada, nem de livro. Mas eu tenho a sorte muito grande de um professor chamado Geraldo Bilé, Geraldo Rodrigues, chamava Geraldo Bilé porque no interior, Bilé é aquele cara que lê, aí chama, esse cara é louco, esse cara é Bilé. Só uma curiosidade, o Geraldo era negro ou branco? Negro. Ele mora hoje É vivo? Ele mora no Mato Grosso do Sul, daqui a pouco eu lembro da cidade. Eu retomei um certo contato, fui atrás para saber onde ele andava. E tal. Ele acabou de completar 80 anos. Completou 80 anos agora há uns 20 dias. E ele foi assim, ele foi o farol da coisa toda, foi quem me jogou nesse universo. Ele sentia que eu tinha uma certa queda ali pelas histórias que ele contava ali, muitos mais histórias orais, assim, que é uma tradição muito forte no Cariri. E foi a partir dele que eu viro leitor, que eu vou me interessar pelos estudos. Eu fui também o primeiro da família que vai para a universidade. Então, eu inauguro na família um bocado de coisa. Mas, se você for
buscar essa razão é o Geraldo, assim, ele é de uma importância sem limite nessa história. E é a partir dele que tem até assim, que é uma coisa louca que eu não entendi tempos depois. Ele me deu um livro, ele me dava livro para... Ele disse, não, esse livro é para você ler agora. E me deu outro livro para eu guardar e dizer, se você ler quando tiver uns 15, sei lá, 18 anos e tal. E era Os Frutos da Terra, do André Gide. E eu não entendia, eu fui atrás dele mais para saber por que ele lia André Gide naquele mundo do... Ele já havia morado em São Paulo, já tinha dado uma rodada, não como professor, como trabalhador operário mesmo, aqui em São Paulo e em outras regiões, acho que em Fortaleza também. Mas é muito curioso que aquele professor da roça tenha me dado uma edição dos Frutos da Terra, que era, depois eu fui entender, é muito um livro de... Não é... É um livro, é muito filosófico esse livro, é muito tem muito lições filosóficas. É um livro mais suave na produção do André Gide, né? Mas isso, assim, achei fabuloso, depois que eu compreendi a ideia desse presente. E o pior é que eu perdi essa edição, mas eu sempre tenho uma edição em casa por conta dessa história. Legal. Mas na mudança, quando eu mudei do Recife para Brasília, eu acabei perdendo esse exemplar dele, mas eu sempre mantenho um em casa por conta da importância que essa história tem em toda a minha vida, em toda a formação. Essa é uma informação interessante, não sabia. Muito legal isso, Sim. de que uma pessoa como essa te deu o primeiro insight. De você, Jamila, agora eu fiquei curioso, Docém, como é que foi também da sua parte esse primeiro estímulo que você recebeu para a leitura? Veio do meu pai, com certeza. Meu pai, ele era estivador no Porto de Santos, nós estamos de Santos, litoral de São Paulo, e naquela época era uma categoria muito politizada, a categoria dos estivadores, antes da privatização do Porto. Acho que eu fui a última geração aí que foi antes dessa privatização. E era uma categoria que mantinha a escola, né? Tinha o Colégio Moderno dos Estivadores, mantinha o Hospital dos Estivadores. Todos os meus irmãos nasceram no Hospital dos Estivadores, menos eu, porque minha mãe inventou de ir para São Paulo ver uma tia. Eu acabei nascendo só nasci em São Paulo, mas fui criada em Santos. E meu pai era um homem que ele não teve oportunidade de estudar, no sentido formal. Ele estudou até a antiga 8ª série, que se chamava. Mas era um cara muito culto e politizado, por conta de vir dessa tradição do sindicalismo muito politizado. Ele foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos. Eu e meus irmãos fomos criados muito nesse ambiente. E ele tinha em casa uma estante, né? A gente não tinha muito espaço, mas ele tinha uma estante com muitos livros. E desde pequena ele lia para a gente. Então, eu sou uma leitora fluente desde os 5, 6 anos. Meu pai era aquele que, nós somos em 4, ele sentava, colocava nós 4 e lia histórias. E aí a gente foi começando a se alfabetizar e começar a ler, dava livros de presente. Eu lembro que eu tenho um até hoje, meu pai já é falecido, faleceu muito jovem, 52 anos, mas eu tenho um até hoje que ele me deu As Vestes Novas do Rei, e ele, em 88, e aí ele escreve uma dedicatória pelos seus merecimentos, por ter passado de ano direto. E ele era muito rígido, né? Com a gente, tinha que estudar, pegava o boletim. E meu pai foi essa figura, assim, na minha vida, né, dos meus irmãos, desde muito cedo. Ele saía com a gente, ele sempre fez questão de oferecer para a gente, né, coisas como ir ao teatro, a gente joga xadrez desde os 6 anos de idade. Eu aprendi a jogar xadrez na União Cultural Brasil-União Soviética, que era um espaço que era mantido ainda quando tinha a União Soviética, e os comunistas iam de fim de semana para lá, e eles ofereciam curso, eu comecei a jogar xadrez lá. E aí meu pai saía com a gente, e ele levava ao teatro, por exemplo. Ele sempre fazia isso, achava um saco, mas hoje eu entendo a importância. Ele fazia meus irmãos levantar, a gente levantava.
olhem para o lado, quantos negros tem aqui? A gente, só a gente. É por isso que tem que estudar. Então, antes da peça, eu tomava um sermão, antes da peça começar. E era toda vez isso, assim. Aí a gente voltava, geralmente pegava ônibus, nunca teve carro, e essa rua aqui, Praça André Rebouças, sabe quem foi André Rebouças? Aí ele falava, rua tal, sabe quem foi, não sei o quê? Ele era muito autodidata, meu pai. Ele não teve oportunidade de estudar, mas ele lia muito, e ele passou isso pra gente, esse amor pela leitura veio pelo meu pai, assim, porque foi de um modo afetuoso que ele ofereceu, mas ao mesmo tempo ele pegava muito no nosso pé para que a gente tivesse consciência política, consciência de classe, consciência de raça. Foi uma educação muito pautada, assim, não tinha boneca X, mas eu estava fazendo xadrez, eu estava lendo, estava sempre colocando a gente para estudar, né? Ele dizia, sem educação, né? E tudo era um sermão, né? Meu pai, meu avô, o pai dele morreu, ele tinha 6 meses de vida. Né? Foi criado pela minha avó só, no Morro da Penha, em Santos. Então, meu pai era muito assim, de quando a gente não queria fazer alguma coisa. Eu nasci numa maloca, na mora, então tudo tinha um sermão, assim, né? Para a gente entender, né? Ele falava, eu me mato de carregar saca de açúcar nas costas para vocês estudar. Então, educação para o meu pai era algo, assim, muito fundamental. E ele fomentou isso na gente, assim, né? Foi uma figura central para isso. Preciso saber o nome do seu pai. Joaquim José, conhecido como Joaquinzinho da Estiva. Joaquim José. Uma saudação para o seu Joaquim, por isso. Chico, eu tenho uma curiosidade aí, Chico, dos seus estudos. Você está estudando e está dando aula de consagrados negros, né? João do Rio, sim, né? E tantos outros por aí. Você já fez assim já tentou formular algum pensamento no sentido de estabelecer diferenças, como você próprio disse, camadas entre os assuntos que eles tratavam naquela época e até hoje? Já pensou uma coisa desse sentido? Dá para ter uma ideia a crônica. Eu começo sempre o curso com uma crônica chamada o começo de uma crônica, esse título da crônica do Machado, que ele fala no tempo, para mostrar de como de qualquer assunto você pode tirar uma crônica. Então ele começa, que calor, e daí ele vai, puxa aqui, puxa acolá, com essa crônica falando sobre o tempo. E depois eu vou para o João do Rio. O João do Rio ele inaugura na Crônica do Brasil a ideia da crônica de rua, de quem flana, do flané, da observação dos terreiros de Candomblé ao primeiro automóvel que chega no Rio. Tudo isso, o comportamento no bonde, tudo isso é João do Rio. Ele é praticamente o nosso primeiro... Acho que ele cria no Brasil a reportagem, uma reportagem bem literária, mas ele é quem cria. Mas o assunto que ele traz de novo, assim, depois do Machado, é a rua. E o Lima Barreto, tem também tem assuntos ditos banais, assim, de varejo da crônica, mas ele joga a crônica para o subúrbio. A crônica anda na linha ferroviária do subúrbio inteiro do Rio de Janeiro, aí ele já leva para outro espaço, e é o primeiro a dar porrada contra o racismo, né? Ele na crônica, em texto literário de crônica, é o primeiro que reage, que fala do assunto. Quando ele combate o futebol, a modinha do futebol, como ele chamava, porque você tinha ainda um cenário onde a Liga Carioca não aceitava negros. Depois é que o Vasco da Gama e o Bangu se revoltam e passam a aceitar negros nos seus times. Mas o Lima Barreto é quem primeiro traz esse assunto. Mas eu faço essa viagem dos contemporâneos, eu acabo
na Cidinha da Silva, passo pelo Antônio Prata, aí chego na Cidinha da Silva, mas a forma que são feitas as antologias, as coletâneas, me despertaram para eu tentar mudar um pouco essa história, no que estava ao meu alcance. Então, eu coloco a Carolina Maria de Jesus como mostrando que o diário, a forma, o diário está incluído dentro do gênero crônica. Diário também é crônica. Eu pego trechos do Quarto de Despejo e acabo tratando disso, fazendo um pouco, mostrando até, em cima da produção que está publicada na antologia, de que dá sim para você editar hoje, mesmo que os jornais não tenham contemplado muitas mulheres, não tinha mulher, não tenha negros, que dá para você fazer um trabalho de pesquisa e a fundo e encontrar esses cronistas. Até porque sim, o que é crônica, né? Eu entro também no que é a crônica. Eu não preciso obedecer à norma total da crítica literária e enquadrar como cronista apenas o que os jornais escolheram como cronista. Eu tento dar uma desorganizada nas antologias nesse sentido, Afonso. E esse foi o grande aprendizado. Foi essa história de ver essa desproporção e tentar, pelo menos no meu curso, né, que já é um começo para levar isso para outros lugares, tentar dar uma ajeitada nesse desmantelo que é a forma como é organizada a literatura. Ó, eu e a Djamila aqui já estamos torcendo para isso aí sair de curso e virar livro. Que por esse percurso do curso que você está contando para a gente, já dá uma história sensacional. Pode começar a escrever, pode parar com esse troço de curso aí, escreve o que você está dizendo, que só quando você conseguir pontuar essas coisas todas que você acabou de dizer, já vai dar um livro fantástico, não vai, Djamila? Não, tem história, tem muita... Tem um material aí. Eu quero fazer o curso, vou me inscrever, hein? Opa, que coisa boa! Gente, só antes de passar para a Djamila outra pergunta, agradecer as inúmeras pessoas que estão aí no YouTube, fazendo perguntas, cumprimentando, Emílio Borges, a Merjori Madruga, dizendo que encontrou no mercado São Miguel, em Madrid, o Chico Sá. Conversamos sobre o meu amigo Pepeta, com quem você esteve... No tempo que eu era chique, viu, Afonso? Juliana Tolentino, a Carla Rico, querida, que está nos acompanhando sempre, a Irene Zilda, viva o seu Joaquim, uma potência. Seu Joaquim hoje sendo saudado. Salve Lima Barreto, Pedro, Lucinéia Rinaldi, enfim. Djamila, eu queria agora que você dissesse para a gente, puxando um pouco para as novidades, para a coisa positiva. Eu vejo que de um tempo para cá, graças muito ao seu trabalho e ao trabalho de gente que a gente admira tanto quanto Sueli Carneiro, entre tantas, a coisa está mudando um pouco, não está, Djamila? Fala um pouquinho disso. Está melhorando nesse aspecto, não está? Tem melhorado, com certeza. Acho que é importante falar também dessa perspectiva, né? Até saiu hoje uma reportagem na revista Época falando sobre isso, né? Do quanto que o mercado editorial hoje no Brasil mudou, né? No sentido de ter à disposição mais obras de autores negros e negras, né? E nessa matéria eles falam da Liane Alves Cruz, do Jefferson Tenório, do Quilomboje, que está aí há anos, né, publicando os Cadernos Negros, e falam também da Femininos Plurais do selo Sueli Carneiro, que nós lançamos em 2017, essa coleção. A gente já publicou 8 títulos pela coleção Femininos Plurais, publicamos o Silvio Almeida, Dilson Moreira, Juliana Borges, Carla Cotirene, enfim, 8 autores, por enquanto, e autoras, e pelo selo Sueli Carneiro... Só um minutinho, publicamos fala da editora, é importante. Ah, sim, com certeza. A editora Jandaíra, que era Pólen, né?
e agora é Jandaíra, por uma questão, enfim, judicial. Aí precisou mudar de nome. Já tinha uma Pólen, alguma coisa chamada Pólen. E a editora Jandaíra é uma grande parceira, a nossa grande parceira, né? Porque a gente publica em parceria. Então, isso também é uma coisa que foi inovadora, no sentido de... a gente entra com o selo Sueli Carneiro, a coleção Femininas Plurais faz parte do selo, e a gente faz uma parceria 50-50, a gente divide custos, a gente divide lucros, a gente faz um trabalho bem interessante. A Lisandra Magon, que é a diretora da editora Jandaíra, uma mulher incrível, uma profissional incrível. A gente publicou já, no total, né, 8 livros pela Feministas Plurais, e publicamos pelo selo Sueli Carneiro o Escrito de uma Vida, da própria Sueli Carneiro. Publicamos a dissertação de mestrado da Carla Cotirene sobre o sistema prisional na Bahia, e acabamos de publicar, né, a última, a mais recente, Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas, um livro que foi organizado pela Selma de Aldina, que é secretária executiva do CONAC, que é a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e com 18 autoras. Isso é um livro que deixa a gente bastante feliz, porque são 18 mulheres quilombolas, de quilombos diferentes do Brasil, escrevendo, né, as suas histórias, as suas perspectivas, trazendo esse registro histórico dessa luta dos quilombos, né, por essa perspectiva feminina. Então, a gente tem lançado esses títulos que têm sido alcançado números bons, né? Por ser um projeto independente, Feministas Plurais, nós já vendemos 200 mil livros da coleção. O Brasil é algo a se comemorar, né? Contando todos os títulos da coleção. Sim, mas você a gente Oi? Não, desculpe. Só que você estava falando da revista Época e eu queria que você continuasse, né, das coisas mais positivas, além da... Sim. Aí falar do Jefferson Tenório, né? Esse autor do Sul, que agora foi homenageado pela Feira do Livro de Santa Maria, foi o primeiro autor negro homenageado. Vai ser também pela Feira do Livro de Porto Alegre. Feira do Livro de Porto Alegre também vai homenageá-lo. O livro é excelente, o Avesso da Pele é excelente. O Avesso da Pele, que agora sai pela Companhia das Letras, e que importante, a Companhia das Letras vai relançar Carolina Maria de Jesus. A Companhia das Letras acabou de lançar um outro livro sobre a Lélia Gonzalez, e que uma série de autores, mesmo dos projetos independentes também, das editoras históricas, né, que publicam negros como a Palas, e que feliz de ver, né, o Cadernos Negros concorrendo ao Jabuti. Isso é super importante que, finalmente, né, esses autores estão sendo reconhecidos, né? A Liane Alves Cruz publicando vários livros, uma série de autoras, a Conceição Evaristo sendo reconhecida, né, da maneira como merece, na sua grandiosidade. A gente fica bastante feliz. Essa revista, essa matéria da Época que saiu hoje, é justamente para visibilizar essas conquistas e como que tem cada vez mais no Brasil, né, se entendido a importância da publicação de autores negros, né? Como diz a Conceição Evaristo, o problema não é escrever, é publicar. O desafio era publicar. E hoje isso tem mudado, e autores que estão vendendo. Acho que isso que também é importante, porque tinha essa lógica de que, né, não vende e tal, e são na Flip mesmo, né, a última Flip dos livros mais vendidos na Flip, estava lá o Ailton Krenak, Calafé Palanga, Grada Quilomba, né? Acho que é importante que mesmo nesses espaços mais mainstreams, vamos dizer assim, né, uma Flip, né, dos 5 autores mais vendidos, serem 4 autores negros e um autor indígena. Então, acho que as coisas estão mudando e a gente fica muito feliz, né, de ver que esse caminhar aí para uma perspectiva mais plural, né, da literatura. Sem dúvida, o próprio Flieraxá é o resultado essa edição do Flieraxá é o resultado dessa tendência, né? A Conceição é a nossa patrona, ao lado do Agualusa, e também tendo como patronos João Cabral de Melo Neto, Conceição e a Clarice, que fazem 100 anos e tudo. E é bom dizer que eu, o Sérgio Abranches, a Heloísa Starling e o Tom Farias, além do Léo, que é a parte infanto-juvenil,
que somos os curadores do FLI Araxá, tomamos, a palavra certa não seria cuidados, mas é uma atenção redobrada na divisão, digamos assim, se é que a palavra certa também é divisão, dos assuntos, incluindo sempre autores negros, né? É importante. Mas, Djamila, eu queria te devolver uma fala do Chico, que é sobre essa questão das camadas, né? Existe também preconceito entre as camadas, digamos, se é que eu estou dizendo certo, de cor, né? E principalmente na verdadeira tradição, né? Você é uma mulher que gosta das tradições africanas, você faz parte de diversas tradições africanas. Na verdade, eu queria até te fazer uma provocação do Halloween, que vai acontecer amanhã. Eu fiquei tentando assim, achar uma coisa, mas o Halloween ele é instigante, porque ele vem de fora, porque nós temos tanta coisa mais representativa nesse campo, né, da tradição que, de uma certa forma, representa o Halloween. Queria que você falasse um pouco disso. As pessoas ficam, sempre que vem o Halloween, né, sempre tem treta na internet, né? E eu fico pensando, gente, que legal, eu não tenho nada... Vem uma tradição também das bruxas, acho que, claro, que a gente tem mania de importar tudo, né, no Brasil, e a gente acaba, às vezes, não valorizando as nossas próprias coisas, né? Mas eu venho de uma tradição mesmo, eu sou iniciada muito cedo, né, no candomblé, uma religião de matriz africana, e claro que também tem os nossos desafios, sem dúvida nenhuma. Todos os grupos, né, acabam reproduzindo preconceitos entre si, né, preconceitos são juízos antecipados que não passam pelo crivo da razão, então isso vai existir em todos os grupos. Essa reprodução, infelizmente. E é isso que as feministas negras sempre trazem, né? A gente não pode legitimar uma coisa, porque isso é legitimar a mesma estrutura. Então, quando nós somos mulheres negras, as pessoas perguntam, é machismo ou racismo? Gente, as duas coisas, né? Então, é esse entendimento, né, de que nós não podemos continuar criando mais hierarquias, né? Então, o feminismo negro me ensina isso. A gente trabalha de forma entrecruzada, né? Raça, classe e gênero se entrecruzam. A gente não pode ter uma perspectiva, um movimento negro masculinista, né? Sueli Carneiro foi uma das pioneiras a criticar essa visão só masculina, né? Então, eu acho que é importante a gente discutir isso, trazer isso à tona, porque ser oprimido não pode ser desculpa para legitimar a opressão, e a gente não pode achar que, porque pessoas são oprimidas, elas também não vão reproduzir essas lógicas, né? O nosso entendimento é justamente de que, como pessoas que estão aí pensando criticamente, a gente tem que estar muito atento para não ser esse agente de reprodução ou de dizer, eu vou lutar só porque pelo que me diz respeito e o resto não me diz respeito. Tudo nos diz respeito. Eu acho que às vezes é isso que falta às pessoas, até para as pessoas que não são discriminadas, né? Até para as pessoas que estão nesse lugar de poder. Enquanto não estiver bom para a maior parte da população, vai estar bom para... Eles continuam ali acumulando riquezas, obviamente, mas com medo de sair na rua, criando cada vez mais bunkers e isso e aquilo. Enquanto não democratizar, não melhorar, né, para a grande maioria, não vai estar bom para ninguém. Então, acho que é muito importante... Eu venho de uma matriz de mulheres que questionam isso, né? Mesmo entre os homens, mesmo entre grupos que também muitas vezes acabam reproduzindo lógicas das quais são vítimas. E o quanto que é fundamental a gente estar atenta a isso, né? Assim como as feministas negras foram críticas ao movimento feminista hegemônico, né, que priorizou as mulheres brancas e que não pensou nas várias possibilidades de ser mulher. Existem várias possibilidades de ser mulher, mulheres negras, lésbicas, indígenas. Se a gente diz somos todas mulheres, a gente está universalizando e invisibilizando uma série de experiências. Então, eu venho de uma tradição muito questionadora nesse sentido, né? Nós não podemos, como diz Audre Lorde, né, usar um poder para conseguir algo, sendo que se isso vai significar a invisibilidade ou a destruição do outro. Então, é muito importante que isso seja discutido, né, entre nós, sem defensivas,
mas é o que a gente acaba encontrando na grande maioria das vezes, mas para ampliar esse olhar mesmo do tipo de qual é a sociedade que a gente quer. E é um exercício, é um processo, e que a gente tem que estar disposto e disposta, né, a fazer esse processo. E quando as pessoas dizem assim, mas tem que ter empatia, eu falo, você não vai ter empatia não é algo que vai brotar espontaneamente. Empatia também é uma construção intelectual, você vai ter que ler sobre determinadas realidades para entender. E, a partir disso, você orienta a sua prática política. Eu tive que ler sobre a realidade das pessoas trans e travestis para entender qual era aquela realidade. Não basta eu só ficar no repúdio moral a isso e não me envolver, de fato, para ser uma pessoa que vai contribuir, né, e não a pessoa que vai legitimar esse estado de coisas, né? Mão na massa mesmo, é ler, é entender outras perspectivas, outros lugares sociais, e a gente brinca, né, como feminista negra, a gente apanha de todos os lados, né? A gente apanha já do sistema, a gente apanha porque aponta, às vezes, quando há essas camadas que estão sendo legitimadas, em vez de discutidas e desconstruídas, porque a gente entende que não é possível, né, a gente legitimar a opressão para poder ser visível de alguma maneira. Gente, olha, eu estou fazendo um festival contínuo, então a gente tem hora para terminar direitinho, já estamos terminando, mas eu gostei da provocação da Djamila para você. Ela fez a provocação, você não prestou atenção, Chico. Qual a sociedade... Eu estou brincando, claro. Ô, Chico, eu quero saber... Nós temos 3 minutos para terminar. Eu quero saber, Chico, de você, qual a sociedade que você deseja, que você alcança, que você pretende? Como diz a Djamila, qual que é a sociedade que a gente merece? Você me deu quase a missão do novo Gênese, fazer um novo... começar tudo de novo. Mas eu acho que tem coisas assim que são muito urgentes. Tem me incomodado muito a questão do racismo, assim, sempre foi uma coisa que eu fui muito atento e tentava e tento ser o antirracista o tempo inteiro, mas acho que eu evoluí o pensamento sobre isso. Eu acho que isso compromete a democracia brasileira. Eu acho que não dá para chamar democracia e votar e tudo bem e achar que a gente está tendo democracia se a gente tem esses números que saíram hoje do encarceramento de negros, sabe? Esse tipo de coisa cada vez mais me incomoda. Antes eu era antirracista, tudo bem. Eu acho que estava ali, estava na luta, fazendo a minha parte da história, mas eu acho que é além disso. Eu acho que não dá para pensar em democracia, né? Achar que está tudo funcionando, as varas criminais, o tribunal, o fórum estadual, os tribunais superiores, o STJ, o STF, se a gente continuar com esse entrave. Então, eu tenho radicalizado muito nesse sentido. Junto disso, eu acho que a questão da educação, né? Eu falei do meu professor Geraldo Bilé. Eu acho que a gente está deixando governo a governo um buraco sem fim, sem resolver na educação. Agora a gente retrocedeu muito. A gente já estava ruim, foi para um lugar que a gente nem sabe onde está mais nesse assunto. Mas é uma tarefa, 1 milhão de tarefas, e é todo dia, né? Eu acho que... Mas essa questão do racismo, ela ligada à questão democrática, eu acho que talvez seja a principal questão. Resolve isso para continuar o jogo, sabe? Eu continuar o meu Gênese fazendo o mundo. Isso isso é muito... Isso é uma... Eu ia falar a palavra sacanagem. Isso é uma sacanagem social, assim, sem limite, né? Isso me incomoda, tem me incomodado cada vez mais. No que eu puder contribuir para isso, acho que eu vou me preocupar cada vez mais com essa questão. E aí eu sou muito ligado ao mundo do futebol, faço mesa redonda de futebol e vejo como
como acontece no futebol, na literatura, em qualquer segmento. Então, essa acho que é uma questão chave do Brasil hoje. Maravilha, Chico. Olha, nós temos que encerrar, infelizmente. Djamila, muitíssimo obrigado por seu tempo conosco. Uma alegria estar de novo com você, viu, aqui. Chico, muitíssimo obrigado. Adorei, Chico também. Obrigada, Chico. Esse papo obrigado, ótimo. Obrigado, Djamila. Boa noite. Obrigado, Afonso. Prossiga aí nessa sua utopia Fliaraxá, Afonso. Muito obrigado, gente. Djamila, muito obrigado. Chico, muito obrigado. Querido. Até a próxima. Obrigado, tá? querido. Obrigado.